Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para vocês com o nosso tema sobre casais, aqui nesse período do nosso preparo para a imersão sobre casais, né, desconhecidos. Então, agora eu quero, a partir do princípio que nós encerramos o primeiro vídeo, começar usando aquele texto que eu falei lá, só que eu não li ele, que Deus fala que não é bom que o homem esteja só, não é isso? Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Conhecido, semelhante. Dá para entender alguma coisa? Você vai dizer, pastor, mas eu era de uma família, a minha esposa de outra, como é que nós vamos ser semelhantes? Eu vou até fazer uma brincadeira que eu sempre falo com alguém, quando alguém diz assim, eu não sou, que a gente confunde, esse é irmão de fulano, ele sou não, mas tem um calcanhar para trás, né? Do mesmo jeito, né? Se não tiver alguma deficiência. Então, bora lá. Para que vocês entendam melhor aqui a situação. Eu quero fazer algo concernente a mim e a minha esposa. Por exemplo, eu fui criado por uma família de pessoas que não serviam a Deus. Então, eu aceitei Jesus aos 14 anos e ainda demorou muitos anos para algum deles aceitar Jesus. A minha esposa, os pais dela também não eram cristãos, mas quando eles aceitaram Jesus, e ela também já na infância dela, quase entrando na adolescência, dos 9, 10 anos dela, de idade, eles aceitaram Jesus. Então, quando nós casamos, nós tivemos o quê? Eu tive uma criação, ela teve outra. Eu fui ensinado de um jeito e ela de outro. Ela já pegou parte dos ensinamentos cristãos e eu, quando casei, particularmente, não tinha nada dos ensinamentos cristãos para casais, né? Isso por causa daquilo que a gente falou. Não dá para você fazer isso na igreja nos cultos. Então, a gente teve que aprender, aí meio que sofrendo um pouco. O bom é que a gente lia a Bíblia, né? Então, a gente já podia ir já aprendendo alguma coisa, né? Mas assim, ensinamento claro a respeito do tema, não. Inclusive, nessa nossa imersão para casais, tem pessoas que estão só noivos e vão participar dela, né? Por isso o tema conhecido, perguntado, pode? Noivos pode, dessa aqui pode. Agora outras que virão aí já não dá. Na conhecidos ainda dá. Conhecimento. Já vai ter um conhecimento para o futuro. Então, a gente teve que alinhar duas mentes diferentes dentro de uma só casa, não nos conhecendo. Não é isso? Eu tinha defeitos, você tinha defeitos. Inclusive tinha uns que me deixava já meio que explodindo, né? Mas como cristão, vigia, tá? Casais, tem que vigiar, tem que suportar muita coisa. Então, a gente começou, no passar do tempo, implementar dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento a dois, até pensando nos nossos filhos, nós começamos a implementar aquilo que nós estávamos lendo nas páginas da Bíblia. Não é isso? Então, como não tivemos ensinamento para casais, para nós antes de casar, eu até aconselho quem vai casar, né, que está noivo, procure seu pastor, sua pastora, e busque conhecimento antes de casar, não é isso? Porque a vida a dois, inicialmente, ela não é fácil. Enquanto está aquele iníciozinho lá, como é que eu vou dizer? Isso, ali é muito bom. Mas ali, passou 6 meses, né, o negócio começa a dar uma complicada, não dá? Hein? Amor sempre é mel, mar de rosa. E mar de rosa, né? Na verdade, uma coisa muito amorenta. Conversamos 17 dias. Porque me disse meu pai, proibiu, devido a algumas circunstâncias na minha infância, a gente mais se uniu por, como é que eu vou usar a palavra? Nossa união? Mas por necessidade, Isso, né? necessidade. Não foi tanto amor inicialmente. Eu não vou mentir, se eu mentir, eu sei que estou fora da palavra. Então, o nosso relacionamento no início não foi por causa de amor. Foi querer sair de casa. Casa dela, né? Ele aqui já conhecia, né? Querer sair de casa, né? E não tivemos ensinamento, não tivemos ajuda, não tivemos um amparo. A gente veio ter amparo já há muitos anos, né? Conseguindo achar alguns pastores que realmente se voltavam para a família, para o casal. E o nosso interesse aqui,
colocar, um dos meus maiores interesses é colocar a Caçolândia, a região de Formoso, Campinas Sul no mapa, né, que eu estou entre os dois. Apesar de ter que ser Campo Norte, mas eu estou mais perto de Formoso e Campinas Sul, não é isso? Então, nós queremos aqui na Caçolândia trabalhar isso. Esse é o primeiro de muitos para mim. Eu quero trabalhar muito isso, porque esse projeto de Deus, ele tem sido muito bombardeado nos últimos dias. Tem coisas que nós não vamos poder falar aqui, justamente por causa das plataformas sociais, ou senão nós seremos censurados, não é isso? Porque a luz da Bíblia, a gente sabe que é feio e macho. Bem, sim. Vai lá. Entendeu? Então, como a Estralane falou, a gente teve o nosso início assim meio conturbado, foi 17 dias de conversa, não é isso? Então, uma outra hora eu quero gravar um vídeo com ela só sobre namoro, para deixar aí para quem quer namorar, quem tem a cultura do namoro, não, vamos, calma aí, vamos à cultura bíblica do namoro, não é isso? Então, 17 dias, e depois que nós estivemos juntos, como ela disse, nós não nos amávamos, mas teve algo que nós colocamos dentro. Nós oramos, conversamos um com o outro, dissemos, começar, né? E aí, dali fomos orando, aí então vocês casados sem se amar. Olha, eu acredito que é possível alguém amar durante aquele período de conversa. Acredito que é possível. Mas eu nunca fiz uma pesquisa, mas vou colocar a pesquisa da minha mente. Cerca de 75% é mais hormônio. É mais hormônio do que amor. O que é que a senhora me diz? Complicada a história de vocês. Bem diferente, né, pastor? Como diz o povo hoje, bem diferentão, né? Bem diferente. Mas, assim, eu olho, né, para a história de vocês. Assim como vocês, tem muitas histórias por aí. E eu acredito, sim, que a união do casal, ela requer muita renúncia de ambas as partes para dar certo, né? E como a gente citou aqui, no início tudo é mar de rosas, mas passou para dentro de uma casa, onde o casal vai ter aquela responsabilidade, vai viver juntos. Foi citado pelo pastor também, situação de duas pessoas diferentes, com criações diferentes, né? Passa a viver juntos e não tem os mesmos costumes. Às vezes você não tem o costume de comer porque ela gosta. E às vezes ela não gosta daquilo que você costuma comer. Então, às vezes, assim, até isso, né? A divergência. Eu já ouvi palestras de casais se desentendiam pela simples forma de dobrar a toalha. Então, assim, duas pessoas que conviveram, né, com uma criação totalmente diferente passam a viver juntos. Isso requer, né, de ambas as partes, renúncia, entendimento, paciência. E o amor, no decorrer do tempo, ele vai, né, crescendo. A tendência é crescendo conforme a convivência vai aumentando. E eu acredito que hoje vocês olham para o outro e sabem, né, que mesmo com a dificuldade do início do casamento de vocês sabem que o amor existe no relacionamento de vocês, no casamento. O projeto que Deus tinha para vocês, graças a Deus, com a bênção, né, pastor? Tem até os frutos desse relacionamento. Então, os frutos, né, são dois. Então, o casal, ele não é tão simples assim. Eu falo porque eu tenho uma vida conjugal. Vou aqui dar alimentação. Não é que nem nos filmes. Não. É verdade. Não é igual filme, não é igual novela. Eu tenho meu casamento e somos duas pessoas com criações diferentes para dentro de uma casa. Ambos tivemos que, né, passar a entender as dificuldades, os momentos de alegria, aquilo que o outro gosta também. E nem sempre o que eu gosto é o que ele gosta. E nem sempre o que ele gosta é o que eu vou gostar. Então, nós temos que ter tempo para o outro também. Às vezes, eu tenho que abrir mão de certas coisas, né? Para que o meu casamento dê certo. Assim como o meu cônjuge tem que abrir mão de certas coisas para que o casamento vá adiante. Eu tenho certeza que muitas vezes vocês passaram por isso também, assim como todos os casais que nos assistem, e casais que, como diz o senhor, estão noivos e vão viver esse período. Né? Então... assim, eu costumo dizer, se a gente desse os novos casais que vão casar o ensinamento devido, a gente talvez evitaria muita coisa no início da caminhada. Mas o ensinamento, sabe, que chocasse.
Eu assisti um filme evangélico uma vez, e esse filme, no momento que o pastor foi aconselhar o casal, deu um choque de realidade. O casal dos Estados Unidos, sabe que os Estados Unidos, a preferência dos carros, principalmente quem mora em cidade pequena nos Estados Unidos, é caminhonete. Primeira coisa que ele falou para o rapaz que ia casar com a moça, ele disse, olha, quando você casar com ela, a primeira coisa, tá vendo aquela caminhonete lá fora que você tem de 4x4? Você gosta dele, não gosta desse gosta? Primeira coisa que você vai ter que trocar ele na minivan. Na mesma hora ele estava segurando a mão dela e fez assim. Ele deu um choque de realidade. Aí depois a moça saiu chorando, o rapaz saiu atrás, entraram no carro e foi embora. Quando foi nos próximos cultos, né, ele já chegou com ela sorridente, estava noiva ainda, e já tinha trocado a 4x4 para minivan. Entendeu? Ele falou, se tem que entrar, vamos entrar de vez. E assim, também não existe uma receita, né, pastor? Pronto. São pessoas, quantas pessoas no mundo? Quantas pessoas diferentes, quantas criações diferentes? Não existe uma receita que vai dar certo. Talvez o que deu certo para vocês não vai dar certo no meu casamento. Mas nós devemos olhar e tirar experiências. Assim não vai dar certo, então, sim, para nós já vai dar certo. Né? Vai funcionar para nós assim. Nós temos que olhar, a ver as experiências que já existem. Por isso é importante os testemunhos, que vocês devem um testemunho bonito aqui, que o início do casamento de vocês foi mais para se livrar de uma situação, né, que você vivia. Como os casais no caso dela, eu queria sair da casa do pai, eu queria acabar com a solidão. O último agradável, uniu. Então, assim, tem muitos que constroem um casamento dessa forma e a família vai para frente. Sim. Tem casos que vão namorar muitos anos e o amor realmente vai construir pela família, né? Que eles vão casar, vai dar certo. Não foi o mesmo caso. Não existe uma receita ali, vai ser assim, você vai fazer assim. Né? Mas as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus nos deixa, eu costumo dizer que na Bíblia tem tudo. É como se fosse um livro de receita mesmo. Só que ali essa receita ela cabe em todas as situações. Então, assim, eu digo que leiam a Bíblia. Para desanimar os jovens, eu só digo assim, a única coisa que a Bíblia menciona é namoro. Verdade. Mas tem outras formas da gente ensinar vocês que ainda vão pensar em casar um dia, quando está assistindo aqui esse vídeo. Eu quero aqui finalizar esse vídeo agora, para nós ir próximo, e já deixar aberto algo interessante aqui, que eu falei agora sobre a pesquisa, segundo o meu parecer, né, uma pesquisa pública, mas segundo o meu parecer a respeito de quantos realmente casam amando. Eu conheci um casal que namoraram 10 anos, os primeiros 2 anos eles brigavam muito dentro de casa. Namoraram 10, os primeiros 2 de casamento foi horrível. Não sei nem como é que está hoje, que eu saí de perto, entendeu? Então, já tem nós que conversamos 17 dias, né? Conversamos 17 dias e já temos 19 casados, entendeu? E eu vejo que cada dia mais, eu acredito que nos amamos mais ainda. Sim. Vivendo cada dia, né? Construindo uma vida que daí surgiu o verdadeiro amor, né? Com o passar dos anos, passar do dia. No próximo vídeo, que vai vir depois desse, eu quero até abordar um tema conosco que não está nem dentro do nosso panorama, mas vamos abordar esse tema, mais ou menos para deixar para os casais sobre o tempo, mais ou menos, que leva para você enquadrar esse conhecimento um do outro. Viu? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Assim,